John Wesley, conhecido como um pregador que revolucionou a Inglaterra e foi um grande instrumento de avivamento e influenciou profundamente a Igreja com seus ensinos sobre santificação. Quer saber mais? Fique até o final deste vídeo. Meu nome é Luciano Marcelino e é um prazer ter a sua companhia. Sua inscrição é muito importante. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe aquele joinha bacana. John Wesley nasceu na Inglaterra no dia 17 de junho de 1703. Filho de um sacerdote anglicano, foi o 15º filho de uma família de 19 irmãos. Sua infância foi fortemente influenciada pela sua mãe, uma mulher rígida e piedosa, que acreditava que o desejo das crianças deviam ser subjugados e que eles deviam ser disciplinados quando não se comportavam. E seu pai, Samuel, era um homem que não se agradava facilmente. Era um homem erudito que por muitos anos trabalhou em uma obra monumental sobre o livro de Jó. Era um pregador severo e implacável. Uma vez exigiu que uma mulher adúltera andasse na rua em sua vergonha. Ele também forçou o casamento de uma de suas filhas depois que ela tentou fugir com um homem que não era o seu escolhido. As atividades pastorais impediam o reverendo Samuel de dar a devida assistência ao lar. Então, Susan Wesley, mãe de John Wesley, assumiu a administração financeira da família e a educação dos filhos e filhas. Disciplinava-os com rigidez, mantendo um horário para cada atividade e reservando um tempo de encontro para cada filho para conversar, estudar e orar. Quando John Wesley tinha apenas 5 anos, sua casa pegou fogo e queimou-se completamente. John ficou preso no andar de cima e foi resgatado no último minuto em uma janela superior. Isso levou sua mãe a vê-lo como um tição tirado do fogo, referindo-se ao versículo de Zacarias capítulo 3, versículo 2, preservado para uma tarefa especial. Mais tarde, ele teve a certeza que foi poupado para o propósito de servir a Deus. John Wesley desenvolveu excelentes hábitos de estudos e também se acostumou com o sofrimento físico. Em 1728, John Wesley, já com seus 25 anos, foi ordenado diácono para o ministério anglicano e passou a acompanhar seu pai na direção da igreja, e depois exercendo como pastor auxiliar. Na época, havia muitos jovens brilhantes que tinham o currículo como o de John Wesley, mas nenhum tinha a sua dedicação. Ele dominava 7 idiomas e desenvolveu uma visão verdadeiramente abrangente em todas as áreas da investigação. John Wesley viveu em um tempo caótico, tanto em relação à fé cristã quanto em relação às questões sociais. A Inglaterra estava passando por uma terrível crise social, onde os operários trabalhavam 16 horas por dia por um salário de fome. Eram milhares de crianças em idade escolar trabalhando e morrendo de chagas e de frio. De outro lado, uma elite que tinha todo o poder sobre os meios de produção. Foi nesse contexto que nasceu o movimento metodista de John Wesley, quando também o cristianismo, em todas as suas denominações, estava se definhando. Ao invés de ser um cristianismo que influenciasse, era um cristianismo que estava sendo influenciado. A apatia religiosa, a degeneração moral, o ceticismo cínico e a libertinagem eram coisas bem comuns, mesmo dentro do cristianismo. Foi quando, em reação a tais coisas, que John Wesley, juntamente com seu irmão Charles Wesley e outros poucos jovens, decidem formar o chamado Holy Club, ou Clube Santo, onde eles reforçavam a fé através do estudo das Escrituras.
e buscavam a santidade de vida na vida de cada membro. Os adeptos do Clube Santo tinham a obrigação de dar um testemunho fiel da sua fé cristã, conforme as regras da Igreja Anglicana. Eles passaram a se reunir para o cultivo da piedade cristã através da leitura da Bíblia, da oração, do jejum e da visita aos presos e aos enfermos, e auxílio aos pobres. O grupo, inicialmente conhecido como Clube Santo, marcou a sua identidade pelo método que consistia em dias fixos para praticar o jejum, hora certa para a leitura da Bíblia e oração, e dias de visitar os presos e enfermos. Por causa disso, da regularidade e organização, os críticos zombavam e ridicularizavam os membros do Clube Santo, dando-lhes o apelido de metodista. Profundamente comprometido com os fundamentos da fé cristã, John Wesley dedicou todos os dias de sua vida ao estudo da Bíblia, relacionando-os à sua própria experiência com Cristo. Por isso, sua teologia é uma experiência de Deus, antes de um entendimento deste. Para ele, o amor e a misericórdia são inseparáveis para um viver santo. Uma das frases de John Wesley diz: "O Evangelho de Cristo não conhece religião que seja religião social, e não conhece santidade que não seja santidade social." John Wesley sempre tentou vivenciar na prática o que dizia. Esse compromisso levou-o a renunciar aos poucos trocados que tinha para se aquecer no inverno, visando pagar uma professora que educava crianças de rua. Em fevereiro de 1738, John Wesley conheceu o líder dos Moráveis, o qual conheceu em Wesley alguém que não conhecia como Redentor o Deus que ele pregava. Então, o líder dos Moráveis fez um apelo para que Wesley purificasse sua religião formal e rigorosa, mas sem vida. Quando Wesley lhe perguntou se deveria parar de pregar uma fé que não tinha, o líder respondeu: "Pregue a fé até que a possua. Então, porque a possui, você certamente pregará." Wesley procurou então se libertar da religião formalista e fria para viver na prática os ensinamentos de Jesus. No dia 24 de maio de 1938, em Londres, John Wesley passou por uma experiência espiritual extraordinária. Ouvindo a leitura de um antigo comentário escrito por Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, sobre a Carta aos Romanos, John sente o seu coração se aquecer, experimenta grande confiança em Cristo e recebe a confiança de que Deus havia perdoado seus pecados. Para John Wesley, este novo sentir não era como a conversão de um infiel a Cristo. Era um aprofundar da compreensão do que significa ser cristão. Isso implica que as ações de Deus estão além das nossas convicções. Nos anos seguintes, John Wesley pregava em média 3 sermões por dia, a maior parte ao ar livre, começando às 5 da manhã, uma vez que os trabalhadores poderiam parar para ouvi-lo enquanto andavam para o trabalho. Seus sermões eram eloquentes, fervorosos e contundentes. Milhares de pessoas saíram da miséria e imoralidade e cantavam a nova fé nas palavras do hino de Charles Wesley, irmão de John. Os 2 irmãos deram à religião um novo espírito de alegria e piedade. A pregação dos Wesleys e de outros membros evangélicos ou metodistas veio como um chamado para retornarem ao Evangelho, as boas novas da salvação em Cristo. John Wesley não pedia para os seus ouvintes deixarem as suas igrejas, mas para continuarem indo nelas. Ele lhes deu o refrigério da alma que eles não achavam. Wesley andava mais de 90 quilômetros por dia a cavalo. As condições do tempo não importavam. Ele fazia o seu programa e o cumpria. Não importava as dificuldades.
Ele fugia de uma multidão zangada, pulando num lago gelado, pulava para fora dele e continuava a pregar novamente. E tinha uma certa habilidade para trazer pessoas hostis para o seu lado. John Wesley chegava a viajar 500 milhas todos os anos, pregando o Evangelho da Salvação. Ele agrupou crente em cada uma das áreas que alcançara, em sociedades. E conforme o movimento crescia, indicava outros pregadores, designando cada um para determinada área. O envolvimento do movimento metodista com questões relevantes da sociedade é uma marca que acompanha desde o seu início. A humanização dos presídios, combate à escravidão, a luta por salários dignos para os operários, o fornecimento de ensino básico para as crianças pobres, distinguiram os metodistas quando ocorreu a chamada Revolução Industrial na Inglaterra. Daquele tempo para cá, o movimento metodista, assim também como outras denominações tradicionais e também as pentecostais, cresceram ao redor do mundo. Sua doutrina está mais próxima do coração e sua ação nutre-se na certeza da salvação. Sua mensagem vem da comunhão de todos os corações e vai junto ao Evangelho, trabalhar para a construção do reino de Deus. Calcula-se que em 50 anos, John Wesley tenha percorrido 400 mil quilômetros e pregado 40 mil sermões, uma média de 800 sermões por ano. John Wesley deixou um legado de 300 pregadores itinerantes e 1000 pregadores locais. John Wesley morreu em 2 de março de 1791, cerca de 3 anos depois que seu irmão Charles morreu. Até seus últimos anos, ele colocou a mesma frase de abertura em seu diário, como fazia a cada ano de seu aniversário, agradecendo a Deus pela sua longa vida e sua contínua saúde, afirmando que os sermões pregados de manhã logo cedo e muita atividade ao ar livre o mantiveram em forma para a obra de Deus. Desde o momento em que ele tornou-se livre das influências, exceto a de Deus. Ele teve 50 anos de serviço constante e fez um bem imensurável à Inglaterra, através da perseverança, existência e fé. Seu legado não se limitou ao século ou país, mas sobrevive até hoje na fé de milhões e de várias igrejas ao redor do mundo. Que o Eterno vos abençoe. Um forte abraço, fiquem com Deus e até breve.